Bom dia. Eu queria colocar aqui uma situação que é nova na campanha do Jair Bolsonaro. Como todos sabem, existe uma luta histórica com mais de 2000 anos entre o povo árabe e o povo judeu. E essa luta se agravou muito com a criação do Estado de Israel nas terras dos palestinos. Ou seja, e essa luta continua ainda, massacre direto lá da Palestina, aquela coisa toda, né? E essa luta é uma luta do povo árabe contra o povo judeu, ou seja, muçulmanos contra os judeus. E essa luta é histórica, né? E os judeus lá, o Israel tem o apoio dos Estados Unidos, né? Que financia toda a atrocidade de Israel contra o povo da Palestina. Ou seja, a França, a Inglaterra, a Espanha, né, que são aliadas dos Estados Unidos na guerra lá contra o mundo árabe, né? E essa guerra é uma guerra muito violenta, e não tem fim essa guerra. Ela só vai ter fim quando realmente os palestinos ficarem livres. E o Brasil, né, nesse tempo todo, se mantém afastado dessa luta. O Brasil é neutro nessa luta, né? Nunca tomou partido direto dos árabes e nunca tomou partido direto dos judeus. Então eu quero colocar para vocês, né, o perigo que a gente corre, né, quando o Bolsonaro diz que a primeira coisa que ele vai fazer é visitar Israel e depois vai tirar a embaixada do Brasil lá em Israel, de Tel Aviv, e botar a embaixada do Brasil em Jerusalém. Isso aí vai fomentar mais o ódio. O único país que fez isso até agora foi os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é aliado mesmo de Israel, do judeu mesmo, tem uma política aí a nível nacional, que envolve petróleo, aquelas coisas todas. No momento que o Brasil fizer isso, né, que Bolsonaro, se vir ganhar, tirar a embaixada do Brasil de Tel Aviv e botar em Jerusalém, que é a terra sagrada dos muçulmanos, de árabes, judeus, aquela coisa toda, o Brasil vai estar tomando partido ao lado de Israel. Ou seja, o mundo árabe, o mundo muçulmano vai ter o Brasil também como inimigo. Ou seja, quando aquelas bombas, né, aqueles homens-bomba, aqueles carros-bombas, aqueles tiroteios que acontecem na França, na Espanha, na Inglaterra, aqueles aviões lá que chocou contra a torre lá nos Estados Unidos, ou seja, toda aquela violência que acontece na Europa, né, vai passar a acontecer aqui. Por quê? Porque o Brasil vai estar do lado de judeus de Israel contra os árabes. E o Brasil tem muito muçulmano aqui. É um povo bom, é um povo cordeiro. Mas existe essa guerra entre árabe e judeu. Então eu estou avisando a vocês que estão pensando ainda em votar no Jair Bolsonaro. Esse cara é a treva. Essa briga não pertence a gente. Não tem que tomar partido. Porque se ele tomar partido e os árabes tiver o Brasil como inimigo, que até hoje não tem, e também não tem como aliado, por isso que aqui não acontecem esses atentados à bomba, como acontece na França, na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos, é porque o Brasil continua neutro. E no momento que o Brasil tirar a embaixada de Tel Aviv e botar em Jerusalém, o Brasil vai estar tomando partido nessa briga do lado de Israel. Então, aqui no Brasil vai passar a ser alvo também, né, dessa guerra, ou seja, o Brasil vai entrar numa guerra sem necessidade. O Brasil exporta milhões para o povo árabe. O povo árabe compra muita coisa aqui e com certeza vai parar de comprar também. O Brasil tem muitos árabes, muitas pessoas de bom, do ar, ou seja, que estão aqui no comércio, na indústria, e esse pessoal vai ficar também afetado. Então, gente, quando eu falo que o Bolsonaro é a treva, é o anticristo, é por causa das suas atitudes. Um homem que diz que apoia a tortura, um homem que diz que tem que ter uma guerra civil, não importa se morrer inocente, ele demonstra muito bem
a quem ele está servindo. Ele está servindo ao anticristo. Ele não é cristão. Então, estou colocando para vocês esse perigo que a gente corre, tá? No momento que o Brasil ficar do lado de Israel, como ele diz que vai ficar, e vai trocar a embaixada, o Brasil vai passar a ser inimigo do povo árabe. E o Brasil, sendo inimigo do povo árabe, vai entrar numa guerra suja. Os Estados Unidos provoca para tomar o petróleo deles lá. O nosso aqui já estão tomando, mas agora querem tomar também a nossa dignidade. Então, vocês que votam no Bolsonaro, ainda está em tempo de tentarem mudar essa violência, mudar tudo isso, porque senão a gente vai estar num barzinho lá na Barra da Tijuca, ou aqui em Macaé, ou seja, onde for, uma bomba vai ser colocada debaixo de uma mesa e aquela coisa vai explodir, matando milhões de coisas. Vai ter show, vai chegar homens atirando para tudo quanto é lado, como acontece na França, como acontece na Inglaterra, como acontece na Espanha, como acontece nos Estados Unidos. Não podemos trazer essa guerra para o nosso país. Nós temos que continuar neutro. Deixa a embaixada lá em Tel Aviv. Não toma partido nessa guerra, porque essa guerra não pertence a gente. Tudo bem, vamos continuar neutro, mas se tomar partido, se esse cara visitar Israel, mudar a embaixada, nós vamos passar a ser alvos também de carro-bombas, de homens-bombas, que vão acabar. Já estamos sofrendo muita violência e vamos acabar agora sofrendo uma violência islâmica, né, que é uma guerra entre eles lá, que não tem nada a ver com a gente. Agora, comprar essa guerra a troco de fazer campanha para judeu é muito ruim. A nossa paz, que já é muito pouca, vai acabar. Eu estou avisando a vocês, tá? Isso é sério. Eu não estou de brincadeira. Eu tenho 68 anos. Eu acompanho política há 53 anos que eu acompanho política. E isso aqui é uma política a nível nacional, internacional, quer dizer. Eu estou fazendo uma análise de uma conjuntura a nível internacional. Se vocês apoiarem esse cara, nós estamos levando o Brasil para o caos, para a violência, por muito mais violência. Essa violência que hoje tem aqui, dessas quadrilhas organizadas, é pouco, não significa nada. A violência que vai vir, se esse cara ganhar, e com certeza fizer o que ele fala que vai fazer, a gente está roubado. Não vai ter muito futuro para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, companheiros, companheiras, amigos e amigas, presta muita atenção nesse vídeo. O que está falando aqui é um pai, é um avô, é um bisavô, é uma pessoa do bem. Só quero o bem, eu não quero o mal de ninguém. Mas esse cara é das trevas. Comprar a briga de judeu contra o povo árabe é jogar o Brasil na mira dessa guerra suja que está lá fora. Tá bom? Muito obrigado. Não sei se eu consegui falar tudo que eu queria falar, mas isso é muito importante pra gente, tá bom? Eu só vou dizer para vocês uma coisa, tá? O cara que diz, né, que um filho dele não casaria com uma negra, um cara que votou contra os direitos das domésticas, um cara que votou contra os direitos dos trabalhadores, um cara que prega tortura, prega ditadura, um cara que prega tudo que é de ruim, e agora está provado com essa nova pregação dele a favor dos judeus contra os árabes. Ou seja, ele não está pouco se importando com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua família. Ele quer chegar ao poder para fazer o que a maçonaria quer, tomar o Brasil. É isso que eu quero dizer para vocês. Eles querem tomar o Brasil matando gente e vão matar muita gente aqui.